Olá, boa tarde. Tudo bem? A gente vai já começar aqui a nossa live, esperando a Universidade Sem Fronteiras entrar. Vou conversar com o Dr. Mourão sobre idoso e o Setembro Amarelo. Conversar, reconhecer os sintomas e prevenir. E o papo hoje aqui, olha aqui, já entrou o nosso convidado. Eu, antes, doutor Mourão, vou fazer uma pequena apresentação do senhor, tá? Hoje nós vamos conversar sobre idoso, o Setembro Amarelo, conversar, reconhecer e prevenir com responsabilidade. E, para isso, ninguém melhor do que o doutor Mourão Cavalcante, ele que é psiquiatra, antropólogo e cofundador da Universidade Sem Fronteiras. Ele já está aqui online, a gente já vai entrar para conversar com ele. Aqui, ele estava por aqui hoje. Acho que ele saiu, deve estar entrando. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, filho. Deixa eu ver se ele já chegou por aqui. Tô só esperando o doutor Mourão entrar. Ele entrou, saiu, acho que caiu aqui a conexão para ele. Vocês estão me vendo bem, ouvindo bem? É só um legal assim. Então, a gente hoje vai conversar sobre o idoso e o Setembro Amarelo. Conversar, reconhecer os sintomas e prevenir. Antes da live, eu estava conversando com o doutor Mourão e ele falou muitos assuntos interessantes dessa questão do abandono da vida, né, que é um tema delicado, mas muito oportuno. Nós estamos aí com o setembro, vivenciando o Setembro Amarelo. Pronto, ele já chegou. Ninguém melhor do que o doutor Antônio Mourão Cavalcante para tratar sobre esse tema, ele que é psiquiatra, antropólogo e cofundador da Universidade Sem Fronteiras. Boa tarde, doutor. Tudo bem, doutor Boa Mourão? tarde, Eritza. Boa tarde, quem nos acompanha. Vamos Oi, conversar. Bebel. Vamos conversar. Eu estava aqui falando que é um tema muito delicado, mas é oportuno e que as pessoas precisam ouvir, como o senhor mesmo colocou, sem pânico, mas com responsabilidade e de estar sempre atento aos sinais, não é isso, doutor Mourão? E aí, eu venho lhe perguntando, vou começar aqui a nossa live, lhe perguntando sobre essa questão do idoso. Quem, afinal de contas, é idoso? Porque pela lei do idoso, né, do Estatuto do Idoso, o idoso a partir de 60 anos já tem essa nomenclatura. E eu percebo que essa nomenclatura incomoda muita gente. Então, quem de fato é idoso, quem não é? O senhor poderia explicar um pouco sobre isso? Quem começou a falar desse assunto foi a Organização Mundial da Saúde e estabeleceu a época 60 anos. A partir de 60 anos, a pessoa pode ser considerada idosa. Agora, o critério ele tinha muito a ver com o social. É o momento em que a pessoa se aposenta, é o momento em que ela vai cuidar mais das coisas pessoais, porque antes o grande tempo era o tempo do trabalho, vai ter mais vivência dentro de casa, com a família, e, portanto, é uma outra vida. Naturalmente que há uma limitação do ponto de vista físico, já não é mais aquele atleta, já não sonha ser convocado para a seleção de basquete ou futebol, não dá mais, não é? É. Então, essa seria a tal do idoso, que vulgarmente passou-se a chamar de terceira idade. E doutor Mourão, me diga uma coisa: existe realmente essa questão do abandono da vida pelo idoso?
Eu vejo tantos idosos os que têm essa nomenclatura, né? Mas assim, vivendo a vida, o tempo de vida deles aumentou, né? A gente vê mais idoso do que propriamente criança, se você considerar o tempo de vida. Existe realmente esse abandono? Vocês vivenciam isso? Na realidade, foi um fenômeno social iniciado no século XX, século passado, e que continua hoje, do aumento da população idosa nas sociedades. Isto é, quando a gente vai assim para um evento, um show, para o cinema, ou num avião, etc. e tal, e a gente olha as cabeças, tem muitas cabeças brancas, não é isso? Tem muitas, ou sem cabelo. É, e aí atinge mais o homem, mas também algumas mulheres referem quedas de cabelo, não é? Mas isso é mais comum no homem até por conta dos hormônios. Então, essa é uma constatação objetiva. Aumentou a idade da população. Quando a gente se refere ao passado, viveu muito, viveu 43 anos, 45 anos, já era idoso. Né? O São José, pai não biológico, mas pai social de Jesus, era uma figura idosa, que todos nós aprendemos a imaginar que era uma pessoa idosa. Mas dizem os estudiosos que ele teria morrido ainda com 50 e poucos anos e já era um homem idoso. Então, houve realmente um progresso, sobretudo por conta da medicina, do melhoramento do saneamento básico, das condições de vida de um modo geral. Então, vive-se mais. E vive-se mais sendo idoso. Quando alguém se aposenta, e aqui no Brasil tinha a figura de aposentadoria por tempo de serviço, você podia encontrar pessoas com 45, 50, 55 anos já aposentadas. As reformas aí da Previdência e outras que empurraram um pouco mais a idade para frente. Mas mesmo assim, e esse é um detalhe que nós conversamos na terceira idade, você aposentou-se agora, tem 60 anos. Sua expectativa de vida, a expectativa de vida do brasileiro, é em torno de 80 anos. Então, no mínimo, você vai viver mais 20 anos. O que você vai fazer nesse tempo? Vai só curtir dores? Vai só curtir perdas? Ou tem um projeto para essa nova vida? Mais livre dos afazeres, mais livres das responsabilidades, mais livre dos horários. A minha esposa, a Zilma, disse: um grande sonho que eu tinha na minha vida era poder tomar café tranquila. Hoje eu tomo, porque eu não tenho para onde ir apressado. De primeiro, vamos café, os meninos já aperreando para ir para a escola. Então era vucu e vamos embora. Hoje não. Nós temos todo o tempo para curtir o café, não é? Os que podem e aqueles que desejam. E o Setembro Amarelo tem realmente assim preocupado vocês? Em que sentido? Bom, vamos lá. A gente chama de Setembro Amarelo uma ideia que foi desenvolvida entre os órgãos de saúde, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, criaram essa ideia, o Setembro Amarelo, porque chamou a atenção nos estudos que foram feitos sobre morte, de que morrem as pessoas. Um item muito significativo era a morte por autoprópria eliminação, que vulgarmente a gente chama de suicídio. Chamou a atenção. Se não me engano, era a quarta causa de óbito, de morte, entre os seres humanos. Então, o que está acontecendo? Essa foi uma primeira abordagem. A segunda, ainda mais curiosa,
é que, dentre estes que morrem por vontade, né, por impulsão, autoeliminação, suicídio, tinha uma boa faixa desses que se suicidavam que eram idosos. Um quarto destes que realizavam esse ato. E mais, porque você tem que falar de suicídio e de tentativas de suicídio. E eu chamaria de estados de suicídio. Você diz assim, essa pessoa está se suicidando, não é possível. Não é? Por exemplo, o indivíduo que chegou à casa dos 50 e continua fumando, ele está se matando, né, a gente diz. Ou aqueles que bebem muito, ao ponto de a vida é fusional com a bebida. Ou ele está bebendo, enchendo a cara, ou ele está muito embriagado e arreia e vai dormir. Quando ele acorda, já é atrás de como vou conseguir a bebida. A gente diz ele está se autodestruindo. Então, tem o suicídio vero, que é aquele O ato, ato, né? o ato. Tem os suicídios que a gente chama em psicanálise de atos falhos. Uma pessoa que, por exemplo, à noite, numa avenida que estava chovendo, bota o carro 80, 100, 120, 140, como tem na música do Roberto Carlos, né? 360 quilômetros por hora? É, tem uma interpretação até da Marília Pêra que é linda, não é? E cada vez que ele aumenta a velocidade, ele vai pensando cada vez coisas mais catastróficas. Ninguém sabe como termina, porque a música termina antes do desfecho. Mas é um ato propenso. E tem aqueles que morrem um pouco todo dia. Todos morremos um pouco todo dia, não é? Todos Sim. nos aproximamos da morte. Mas parece que tem uns que botam o pé demasiado no acelerador. E é aí que cabe o grande trabalho da prevenção. E aí é que eu ia lhe perguntar, como é que a gente consegue ver esses sinais do desinteresse pela vida do idoso? Uma característica muito comum, e essa é do ponto de vista psiquiátrico, é o que vulgarmente se chama de depressão. Agora, muitos sintomas ou sinais que a gente fala depressão são mais de natureza existencial. Por isso é que quando chega, por exemplo, um paciente para conversar comigo, ele diz, doutor, eu ando muito deprimido. Aí eu pergunto, como é a sua depressão? Porque cada um tem um conceito do que é depressão. Não, eu estou muito triste. Mas como é essa sua tristeza? Tristeza não é depressão. Mas como é essa sua tristeza? Não, depois que eu me aposentei, eu perdi o gosto pela vida, sabe? Então, a depressão é uma doença, é uma patologia. Ela muitas vezes ocorre de forma, eu não diria espontânea, mas ocorre sem que você alimente aquilo. Doutor, eu não sei porquê. Eu estou bem no meu emprego, eu estou bem em casa com a minha esposa, meus filhos estão bem, eu tenho um equilíbrio financeiro, eu tenho mais ou menos tudo que eu queria. Mas é uma tristeza, doutor. É depressão isso, sabe? Então, muito comum na depressão em idosos essa ideia recorrente de autoeliminação. E deixa algumas pistas, alguns sinais. Quais são esses sinais? Alguns são verbalizados, alguns são falados. Tipo assim, é,
eu já cumpri minha missão. Ah, isso a gente escuta Todos, demais. todos os meus filhos estão formados, estão casados, estão bem. Deus já podia me levar. Eu não estou dizendo que isso é depressão. Eu estou dizendo que alguns, quando dizem isso, o conteúdo é depressivo, não é? Eu não sirvo mais para nada. Sabe, doutor? Eu sou uma cana passada no engenho. Mas sabe o Hum. que é isso? A cana de açúcar você bota no engenho e tira toda a seiva, né? Tira todo o Uhum. caldo, e depois você ainda dobra e bota de novo bagaço de cana do engenho. E É, tem também é, outros sinais que o senhor estava até conversando comigo, falando sobre, muito interessante que o senhor pontuou sobre o cabelo, né? Os cabelos sim, não, brancos. aí são sinais, né? Que você percebe, são sinais, vamos dizer, da dinâmica biológica. Quando você tem, por exemplo, eu, enquanto psiquiatra, recebo uma paciente e eu vejo que aqui né, quando ela passa assim a mão, você vê aquela faixa branca, né? E Vou um passar, olhar, não. Já tirei é, aqui. e um olhar que tem nos livros de psiquiatria, olhar de Cotard. Cotard era um psiquiatra, que é a maneira dos sobrancelhos, de fringir, né? Frangir Uhum. a, a, a carranca, né? É como se fosse uma espécie de um V fechado, em cima, apontando para a própria pessoa. Só a Sim. gente vendo sinal de Cotard é depressão. Quer dizer, devemos pensar sobre. Eu estou vendo que o cabelo da senhora não está pintado? Esqueceu? Foi que houve? Não, doutor. Eu não tenho mais graça para isso. Tá vendo aí? Ela, ela abriu a porta para que você, como Ouvinte, né? um ouvinte, possa. Mas desde quando você perdeu essa vontade? Faz quanto tempo? O que foi que houve que você perdeu? Ah, doutor, são tantas coisas que se eu começar aqui a contar, aí, ó. Arria. É, claro que essa mulher não vai se suicidar, mas são sinais, né? Tipo, por exemplo, ela perdeu até o gosto de comer. Ela anda num fastio louco, perdeu muito peso. Incrível. Às vezes aparece até doenças. Existem muitos estudos, por exemplo, que associam câncer de seio nas mulheres como desamor. Desamor. É mesmo. O amor entrou em desuso, como diz o Carlos Drummond de Andrade. Eu digo diz porque poeta não morre, se encanta, né? Se encanta. É, se encanta. Então, são sinais. Há muita, em muitos pacientes, há muita somatização. Determinados tipos de dores, né, nas costas, nas juntas. Claro que tem a própria biologia, mas às vezes são mensagens. Aquilo que não se fala, o corpo fala. Isso já foi dito por diversos terapeutas, né? Pierre Weil é um deles. Diz-me como anda teu coração e eu direi como tu estás, não é? Essas coisas da vida que vão levando ao desalento, ao desencanto. Depressão é a perda do elan vital, é a perda do tesão pela vida. Ele Isso não gera, tem. isso gera angústia, doutor Mourão? Essa Pode depressão gerar. aí gera angústia ou não? Ou ela é uma questão assim certeira? Não Esse desencanto gera. gera porque muitas vezes, ou quase sempre, a pessoa tem consciência disso. Ela diz, eu não sei porquê, mas a minha filha me chama para eu ir dar uma volta. De primeiro eu ia,
Eu sabia que toda quarta-feira à tarde ela vinha aqui para a gente ir tomar um café, para a gente tomar um sorvete e tal. Quando ela me liga, meio-dia, mamãe, a senhora está sabendo que é hoje que a gente vai sair? É quarta-feira. Eu já fico triste. Não, minha filha, deixa para outro dia. Hoje não dá certo, não. Não, mamãe, eu vou não sei o quê, papapá. Sabe? Ela está perdendo o gosto pela vida. Algumas que são mais católicas ou são mais crentes, no sentido da fé, da transcendência, elas dizem assim, eu não me incomodava que Deus me levasse. Tá vendo? E, às vezes, alguns ajudam. Como? Fica negligente no tratamento. Às vezes deixa de tomar o remédio. É um flerte. É um flerte com a morte. O velho barbudo de Viena, Sigmund Freud, falava em instinto de vida, eros, e instinto de morte, thanatos. Nós fazemos um jogo dentro de nós dessas duas forças ou dessas duas tendências. Né? E é por isso que para alguns, pelo menos os poetas que veem mais as coisas, ele diz que o orgasmo eros tem um pouco de thanatos. E foi isso que fez com que Tiresias, vendo duas cobras, um macho e uma fêmea, em transa, ele não sabia o que era e matou-as. E por castigo de Hera, a mulher de Zeus, ele ficou cego. Mas depois ela ficou com tanta culpa que deu a ele o dom da adivinhação. E ainda hoje esse mito fundador nos acompanha. A gente crê que os cegos veem coisas. Não é isso? É isso mesmo. Mas eu Me já di... estou viajando demais. Eu tô achando é bom. Me diga uma coisa, essa questão da prevenção vai além do idoso, a família também tem que participar? Por exemplo, se chega um idoso com esses casos aí, lhe contando o que está acontecendo com ele, que não tem mais vontade de viver, o psiquiatra, ele trata o idoso ou ele tem que também chamar a família para esse tratamento? Como é que é feito? Porque deve ser difícil, né? Para ser chato, eu diria assim, tratar de quê? Tratar o quê? É muito ingênuo o psiquiatra que trata sintomas. Deu para entender? Queria que o senhor explicasse melhor. Tratar sintomas não é eliminar a essência da coisa. É maquiagem. Não tira. Eu aí convoco o psiquiatra, aí eu convoco o antropólogo que tem em mim. Os idosos andam mal porque não tem lugar para eles nessa cultura que nós criamos. Essa cultura da competição, do ter em detrimento do ser, do reconhecimento do trabalho, da essência do que é o idoso para uma sociedade, é o que tem feito deles os excluídos, os párias. Você vê que o próprio governo, não estou falando do governo do Brasil, estou falando mais ou menos de todos, tratam os idosos como peso, É verdade. como traste. Tomara que eles morram. Tomara que eles desistam. Aí empurra a aposentadoria lá para o fim dos tempos. E apesar de aposentado, ele tem que continuar contribuindo com a Previdência. E você sabe que você é Sim, advogada sim. trabalhista, não é? Para um fundo geral, né? Que não vai É, servir para ele nada, é para um fundo geral, essa pois é, que previdência. ninguém sabe onde está e como é e quanto é. Uhum. Mas esse modelo é assimilado até pelas famílias. Uma aluna da Zilma, e ela me contou, disse que tinha o hábito, e olha que é um hábito tão saudável
dos idosos, dos pais, quererem juntar os filhos de sábado ou domingo para um almoço, não é? Com que satisfação eles esperam que todos estejam ali no domingo. Uhum. E que alegria! Então, essa senhora, já na quinta-feira, ela começava a comprar os ingredientes daquelas comidinhas que os filhos gostam, daquele tira-gosto, aquela bebida, aquela cerveja, não sei o quê, para estar todo mundo. E ela telefona 4, 5 vezes. Olha, amanhã o almoço é É aqui, olha, verdade. não se esqueça. E ela preparava isso com muito zelo, com muito carinho. E depois que eles comiam, eles saíam da mesa e continuavam conversando na varanda. E teve um dia que ela foi tomada de uma profunda tristeza. Depois de recolher todos os pratos que eles deixaram lá na mesa, ela foi para a varanda e sentou-se. Todos eles conversavam, cutucavam um, cutucava outro, perguntavam uma coisa, perguntavam outra, e ela lá de braços cruzados, assistindo. E ela disse, professora, eu me tornei invisível. Invisível. Ninguém dava pela minha conta, pela minha presença, pela minha possibilidade de falar. Eu me levantei calmamente e fui para o quarto. E chorei desesperadamente. Até que uma filha deu pela minha falta e foi do quarto. Mas, mamãe, a senhora dentro desse quarto, saia daí, mamãe. Quando eu me virei, ainda estava com cara de quem tinha chora. O que foi que houve, mamãe? Eu disse, não, eu sei que eu sou invisível para vocês. Ela serve para fazer jantar. Ela serve para fazer almoço, para dar presente, enfim, em tempos de Natal. Mas ela não serve para mais nada. Ela só tem que esperar que a morte chegue. E talvez aí ela vá viver em paz. Então eu quero falar não do idoso que se pendura e mora enforcado. Isso é o paroxismo, isso é o desespero. Eu não quero falar do idoso que se joga do quinto andar e pula. Eu quero falar desses invisíveis que estão aí. E quando eles morrem, no funeral, é rápido. A mamãe morreu 5 horas da manhã, às 4 da tarde já estava enterrada. Porque eu não gosto de ver coisas tristes. Tá vendo? E o que a gente faz sujeitando esses coitados, desses aposentados? O banco os atende no meio do sol. Meio do sol, as filas. Isso é um tapa na cara. Para que tu ficou velho, cara? Então, a primeira coisa que nós devemos parar é para pensar que lugar nesta sociedade nós estamos reservando aos idosos. E não é candidato a prefeito. Se eu for eleito, eu vou criar um posto especial de saúde para os idosos, porque isso é só queixo, é só mentira. Educação mesmo. Nossa. Porque no tempo em que a Zilma fez o doutorado dela, foi muito interessante, que o doutorado foi um estudo comparativo em como é que se envelhece no Brasil, em Fortaleza, e como é que se envelhece em Lyon, na França. Foi um estudo comparativo. E uma das coisas que se destacou nessa tese foi, no Brasil, o idoso ainda é cuidado pela família. Nós ainda temos muitas famílias que albergam, que recebem o pai ou a mãe. Mas a mãe tem mais viúvas do que viúvos. E a mulher é o sexo frágil, imagine. Se ela fosse forte. Talvez morresse igual o homem, né? Mas bem, então ela vem morar com a família. Era um pouco assim, está mudando muito ligeiro. Porque o apartamento ficou menor, não tem o quartinho dela, e tem até casos em que ela, viúva, estava no apartamento dela, mas um filho vem com mulher e filhos e tudo, e fica reservado para ela, sabe o quê? O quarto da empregada.
Não, um quartinho muito adaptado para a mamãe, ela está lá no canto dela. Mentira, hipócrita. Tá entendendo? Porque o apartamento é dela. O apartamento é dela. Né? Então, essas coisas nós temos que repensar. Em Lyon, o Estado já tinha dito que ia tomar de conta dos idosos. Aí era uma porção de albergues frios, frios. Eu a acompanhei em alguma das entrevistas que ela ia fazer, aqueles lugares, aqueles idosos com olhar vago, lá para lugar nenhum, lá para lugar nenhum. E um dia eles estavam chorando, uns 2 ou 3, porque tinha sido proibida a visita naquele fim de semana. Eu não vou ver minha filha, não vou ver meu filho. Está entendendo? Então, que sociedade perversa é essa nossa? O que é que nós andamos fazendo com os nossos idosos? Ao nível da família, já comentei. E ao nível individual, é isso que a gente está vendo. Não há lugar para eles. O melhor que eles têm a fazer é morrer. Né? Ou, e aqui é o conselho, você estava perguntando por conselho, é que eles se imponham. Os próprios idosos devem se impor. Mas, mamãe, a senhora não pode sair sozinha? Mamãe, é muito perigoso. E tu saindo comigo, criatura, vai dar alguma segurança? O ladrão leva a minha bolsa e a tua. Que eu saiba, tu não sabe atirar, nem vai reagir. Tá entendendo? É porque eu não quero que a mamãe saia. E aí tem mais um episódio da Universidade Sem Fronteiras que eu achei lindo. Uma aluna vivia dizendo que o grande sonho dela era ter o carrinho dela e dirigir. Mas ter o carrinho não é por razões financeiras que ela não tinha, não. É porque a família não deixava. Mamãe, como é que a senhora quer dirigir sem carteira? Mamãe, como é que a senhora vai sair por aí no meio do mundo e tal, não sei o que, a pressão doida. Aí eu fui calada, me matriculei numa escola não tem a escola? Autoescola. Autoescola. E eu fiz meu curso e ganhei minha carteira. Eu não disse nada a ninguém. Aí eu fui no banco, juntei meu dinheirinho, vi minha poupança e comprei um carro zero. E hoje eu trouxe, está ali no estacionamento, e professora, nós vamos dar uma volta nele comigo. Muito bom. E foram, juntaram 6, 7 alunas e deram uma volta para comemorar essa vitória dela. É isso que eu estou dizendo. É interessante como a carteira de motorista é um identificador de liberdade, né? Eu postei exatamente um filme falando sobre a conquista que eles chamavam de carta, né? Que é a que é a carteira de motorista. E foi bem isso, da alegria deles de retorno, de liberdade, a sensação do poder, né? De se sentir poderoso, né? Que eu ia lhe perguntar, doutor Mourão, e aí o senhor pode contar aí seus casos, que eu sei que são muito bons, mas como é que a Universidade Sem Fronteiras, o senhor, estão trabalhando na prevenção dessa nova fase, da pós-aposentadoria, com essa turma, uma turma que ainda poderiam estar na ativa tranquilamente, mas estão aposentados ou vão se aposentar e às vezes estão idealizando tudo aquilo que queria, né? Ou tomar um café da manhã, ou fazer uma yoga, ou fazer uma série de coisas e terminam sem fazer nada, porque se veem ali sem um objetivo. O que fazer? Como prevenir essa aposentadoria? Bom, primeiro, é bom que a gente diga que desde que a gente nasce, começa a envelhecer, não é isso? Então, a preparação para o envelhecimento deve vir de muito longe, deve vir até da experiência que eu tive com os meus idosos, com os meus pais, meus avós, etc. e tal. Quando a gente vê uma pessoa muito bem resolvida na velhice, pode ir atrás que ele tem idosos positivos como referência. Isso. Meu pai, meu avô, minha avó, não sei o quê, não sei o quê. Essa é a primeira coisa. Segundo,
Um momento muito doloroso, realmente, para o idoso, é o momento da aposentadoria. E isso tem que ser preparado. Nós já realizamos inúmeros, dezenas de cursos de preparação para a aposentadoria. Eu poderia lhe dar muitos exemplos de situações vivenciadas e que mudaram a perspectiva de muitos idosos, que descobriram novos projetos de vida através desses cursos que nós realizamos. Nós realizamos cursos para a Petrobras, Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, para a Coelce, enfim, para instituições, para o Tribunal Regional Eleitoral, para muitos lugares que eu não consigo lembrar todos. Então, e mesmo pessoas que individualmente vieram e nós fizemos esses cursos. Eu agora vou ficar livre do compromisso que eu tinha com o Banco do Brasil, que eu tinha com a Petrobras, que eu tinha com o Exército, que eu tinha, sei lá, com a universidade. O que eu vou fazer nesse meu tempo livre? Não, porque tem uma primeira fase, logo que eu me aposento, que é, nós chamamos de lua de mel. Não, não quero nada, eu quero ficar dentro de casa, eu quero estar deitado na minha rede, eu lá quero saber de nada, mas a lua de mel passa. Aí ele começa a se entediar. Aí ele... Fora a questão da patente, né? A patente, o fulano de tal da Coelce, que não tem mais sim, da ele Enel, né? perde um O status. coronel já não tem mais esse status, né? Eles construíram a identidade em torno desse papel social. Tem que se lembrar que ele vai deixar lá. Vai deixar lá. Ele não vai ser mais o Manelzinho da Coelce. Não existe mais nem Coelce, é Enel. Da Petrobras, não sei o quê. Não é Então, mais o coronel, né? O coronel, né? Não é o general do quartel, nada disso, né? Perdeu a mas patente. eles querem que continue se chamando de coronel ou general. Aí, ironicamente, o pessoal taca pijama. Não, ele é um coronel de pijama. Não, ele é um general de pijama. Para dizer que ele se aposentou. E eles também não aceitam a palavra aposentadoria, botar reformado. Não, eu sou da reserva do Exército. Se houver qualquer problema, eles me convocam. Quem é que vai te convocar, cara? Tô caindo nos pedaços quando tem tanto jovem nos quartéis, tá entendendo? Mas ele, garbosamente, se pudesse, desfilava no 7 de setembro. Então, a Universidade Sem Fronteiras, ela pretende ser esse espaço, e tem sido, ao longo desses 30 anos, o espaço para essas pessoas. E o que houve de transformação em muitas, mas muitas mesmo, dezenas, centenas de pessoas. Eu usaria até aquele slogan que durante muito tempo foi o slogan da Ceará Gás Butano. Pergunte a quem tem um. Pergunte a quem foi aluno da Universidade Sem Fronteira o que é que ele achou disso. Teve um dia, e eu me emocionei com isso, que ela disse, olha, no dia que eu morrer, eu quero que antes de ir para o cemitério, meu caixão passe por aqui. Para eu dar adeus a essa que eu acho que é minha casa. Os laços de amizade, a cantina, as festas de aniversário, as viagens que são feitas. A última viagem antes da pandemia foi, sabe o quê? Um grupo de alunos da Universidade Sem Fronteiras fez aquele famoso passeio em navio. Como é que chama passeio em navio? Cruzeiro. Cruzeiro, do Roberto Carlos. Elas assistiram assim, o Roberto Carlos bem de pertinho, foi a apoteose. E ao descerem no cais do Rio, foram para o sambódromo ver o desfile das escolas de samba. Isso é o resgate do direito de viver. O resgate do direito de viver. E aí você vê pessoas riquíssimas, tem tudo, e não tem nada. Eu tratava de uma senhora muito rica aqui, ela dizia, eu só consigo ter meus netos aqui comigo quando eu telefono e digo que eu tenho um negócio para dar a ele. Tá vendo?
Então, parece que esses idosos morrem um pouquinho cada dia. O que nós queremos na Universidade Sem Fronteiras é resgatar essa vida que está dentro. Tem uma aluna nossa que tem 93 anos. Lúcida, 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 perfeita. E uma devoradora de romances. E ela comenta, né? E aí agora ela anda trocando romance com a Zilma, que a Zilma é outra devoradora, né? Então, são coisas assim que era bom experimentar. Essas pessoas, não é pessoas que estão doentes, não. Pessoas que querem dar um sentido à vida. O curso que a Zilma está dando agora é sobre vida simples. Vida simples. Você precisa de todos esses vestidos que você tem. Você precisa de todos esses calçados que você tem. Você precisa de todas essas coisas que estão aqui dentro da sua casa. O que é a vida simples? Você tem alguma roseira, alguma plantinha para cuidar e para conversar com ela todo dia? Porque as plantas falam. Elas não falam a nossa linguagem. Mas eu sei que quando a gente bota água, 5, 10 minutos depois, elas estão tão bem alegres, parece um cachorrinho, né? Assim, balançando o rabo. Nisso tudo, também é importante que eu diga a fé. A fé. Você só passa esse tempo com alegria se você tiver uma profunda fé e crença no transcendente. A espiritualidade é fundamental na idade madura, em todas as idades. Você vê uma criança rezando, tem coisa mais linda e mais profunda. Assim pode ser também um idoso. Para que quando eu morrer, todo mundo tenha saudades. A minha sogra era assim. A gente só encontra referências dela com alegria. Ah, Dona Isabel era muito... Ah, Dona Isabel não sei o quê, não sei o quê. Deixar esse perfume. Não, a rosa não está mais aqui. Ficou apenas o seu perfume. Pela casa, pelas alcovas. E nem nos lembramos mais que roseira tinha espinhos. Eu percebo, viu, doutor Mourão, o senhor tá sempre se reportando aí no idoso. Ai, eu não sirvo mais para nada. Ai, meus netos só vêm aqui se eu disser que tem dinheiro. Ai, isso. Essa vitimização, ela está muito enraizada também dentro do idoso, ou não? Ótimo, Não é, você não é tem... uma... Pois é, eu sempre que eu vejo, e aí isso aí termina às vezes virando uma forma de chantagem, né? Então, eu estou percebendo isso. Como é que vocês tratam essa vitimização para que a coisa mude? Para parar de se achar, olha, eu estou invisível? Tá, então deixa eu entrar aqui no assunto, deixa eu me atualizar. Ah, não sirvo mais para nada? Como assim não serve mais para nada? Né? Parece que não coloca a nomenclatura de idoso e pronto, aí começa a questão da vitimização. Ou eu estou errada, assim, não cheguei ainda nessa faixa etária e estou vendo de outra forma. Na realidade, esse foi o jogo combinado, né? O que circulou no imaginário familiar foi que aquelas noites que eu acordei porque tu estavas tossindo, estava respirando ruim, eu fui passar um viquezinho no pescoço, enrolar um lençolzinho, né? Que eu, com cuidado, fechei a janela para que você não tossisse mais. Fiquei até do teu lado, te cantando para ti. Eu pensei que aquilo hoje servisse para tu fazeres comigo, porque eu estou precisando. Mas, se não vem, não é por isso que eu vou morrer. Não é por isso que eu vou me acabar. Quem é responsável pela tua felicidade é tu mesmo. O que é que eu fiz ao longo da estrada dos meus amigos? Eu os cultivei. O fulano nunca mais ligou para mim. Tu ligaste para ele, cara? Deixa de reclamar. E aí você tem razão. Muitas vezes os pais, as mães são chatas.
ficam pegando no pé dos filhos, ficam com muitas cobranças. Tinha uma aluna que era mais ou menos assim. Todo dia ela ligava para os 3 filhos, reclamando: eu não dormi bem, não sei o quê. Eu voltou aquela dor que eu tinha aqui no intestino, não sei o quê. Para cada um, ela dava um telefonema com um sintoma, uma doença. De tal forma que os filhos já evitavam, tá entendendo? Vixe, lá vem a mamãe, oh meu Deus, tá entendendo? Era um clima muito ruim, muito chato. Sim. Ela foi para a Universidade Sem Fronteiras. E ela começou a se empolgar, descobrir amigas antigas que ela tinha tido no Colégio das Doroteias. É o novo, né? O Colégio das Doroteias era o colégio que tinha ali na Visconde do Rio Branco, ou não sei o quê, lá em Baturité e tal. Pois bem, e ela começou a se empolgar. E o que a professora falava em aula, ela queria saber o nome o nome do autor, que queria comprar o livro, que queria ler, comprou um caderno, anotava. Aí ela deixou de telefonar para os filhos, lógico. Quando o filho ligava: mamãe, e aí, como é que estão as coisas? Meu filho, eu estou tão ocupado, depois eu ligo. Tá vendo? É, Ela deixou de usar os filhos como busca de sua felicidade. A felicidade está em mim. Sou eu que tenho que construí-la. Mas lógico que eles precisam dessa escuta, que eles precisam desse carinho. E muitas vezes, se você rejeita, aí é que ele insiste. Peraí, mamãe, deixa eu me sentar aqui. Me conte como é mesmo essa sua dor. Quando foi que começou? Você está doido para explodir e mandá-la para o inferno, né? Mas não, respire fundo, respire fundo. Sabe como é que vai terminar essa conversa? ah, Meu filho, não se preocupe com isso, não. Isso eu tenho sempre. Ela está te dosando. O que ela uhum. queria? Ela queria atenção, olho no olho. Dizer que eu me preocupo com ela, eu me incomodo com ela. Eu telefonei mais tarde. E aí, mamãe, a dor ainda tá? Não, minha filha, não se preocupe com isso, não. Eu estou bem melhor. Quase o E tá que mesmo. dor, né? Que dor, que dor. Pois Já é, deu a atenção, já nem lembra mais que tinha dor, né? Nem lembra pois mais é. que tinha dor. Mas eu continuo achando assim difícil comparar essa vitimização, até que ponto é a vitimização e até que ponto é o abandono da vida. Por isso é que eu tenho que ajudá-los a descobrir razões para viver. Né? Não importa o que seja, mas você tem que ter um plano de vida. E o que mais me dói, eu vou te dizer, você encontra, assim, por exemplo, numa UTI, um idoso, 92, 94 anos, cheio de tubo, de catéteres, de máquinas, de não sei o quê, e os filhos lá fora esperando. Doutor, a mamãe não pode morrer, pelo amor de Deus, doutor. A mamãe, ai, meu Deus, meu Deus. Sabe o que é? É remorso. Remorso. Por que que quando ela estava viva, lúcida, orientada, eu não Exatamente. conversava? Agora o show já terminou. O show já terminou. O Eu show já terminou. estava, excelente, excelente, é isso mesmo. Tem que fazer o agora, né? Eu escolhi, nós temos aqui 10 minutos para finalizar, doutor Mourão. E hoje eu acordei, eu durmo muito cedo. Eu digo que eu durmo e acordo com ideias. E aí hoje eu sonorizei, para chamar a atenção para essa live, coloquei uma música que ela se chama Brincar de Viver. É uma canção da Maria Bethânia. Me chamou muita atenção quando eu era pequena, assistindo um especial da Globo chamado Pluct Plact Zum. E ela diz assim: quem me chamou, quem vai querer voltar para o ninho e redescobrir seu lugar, para retornar e enfrentar o dia a dia, reaprender a sonhar. Eu achei isso tão bonito. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim.
continua sempre que você responde sim à sua imaginação. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Você verá que a emoção começa agora, porque agora é hora de brincar de viver. E não esquecer que ninguém é o centro do universo, assim é maior que o prazer. E aí ela repete, né? Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim, continua sempre que você responde sim. É linda essa música, eu achei ela super oportuna para essa situação, né? É você se aposentar, mas encontrar o seu brincar de viver. Talvez seja essa a virada de chave, como eu costumo dizer, né? E eu também coloquei uma citação que diz assim, que o corpo envelhece sem a sua permissão, mas a alma, ela envelhece se você permitir, né? Exatamente. O que é que o senhor pontuaria para a gente finalizar, então, essa nossa live incrível de hoje? Bom, eu penso que é justamente isso. Quando eu não sei mais como fazer, é hora de recomeçar, né? E aí eu respondo também com uma música do Gonzaguinha. Começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor, ao som desse bolero. Quem não é capaz de dançar um bolero? Tá entendendo? Uhum. Então, a vida é um bolero. Precisa dois para lá, dois para cá. A vida, eu posso encontrar amigos. Olha, tem umas árvores lá no estacionamento da Universidade Sem Fronteiras. Tem uma turma que de tardezinha termina a aula, elas ficam ali debaixo daquela árvore, conversando. Escurece, dá 6 horas, 6h30, e elas nem se lembram de ir embora. Deve ser um pouco isso que faz a morte. Quando nos encontra muito ocupada, ela diz, vou atentar outro. Esses aqui estão muito entretidos na vida. É Não mesmo. é hora deles irem. Não é hora deles irem. Se você quiser gostar um pouco disso, experimente a Universidade Sem Fronteiras. São muitos cursos, são muitas opções, são mais de 30 anos de estrada. Quem quiser saber, pergunte a quem já foi aluno da Universidade Sem Fronteiras. Vai ser difícil encontrar quem foi, porque todos continuam sendo. Foi, não Isso. foi, eles estão lá de novo. E a É. última coisa é que agora, em outubro, inventaram de eu dar um curso lá. Eu não sei nem o nome direito do curso, mas é... Ah, tá aqui. Emoções no compasso da crise. Emoções no compasso da crise. Começa dia 7 de outubro, às 7 da noite, 19 horas. Emoções no compasso da crise. O que, é que tem a ver a psiquiatria com isso? A gente vai falar sobre isso. Não é terapia para as pessoas, é conversar sobre esses assuntos, sobre esse tema. E é um curso virtual, não é presencial Ah, ainda. Quem bacana. dá? Bacana, bacana. Aí Olha, o eu quero telefone parar. de lá é Sim. 3224-0909. O telefone da Universidade Sem Fronteiras. Quem quiser é só pedir. Olha, me mande a programação da Universidade Sem Fronteiras. Aí elas providenciam e mandam. A Bebel. A Bebel faz tudo. E a Larissa. A Bebel é a faz tudo. 3242, como é? 32240909. A Bebel colocou aí já. Deixa eu lhe dizer, doutor Mourão, muito obrigada. Muito obrigada à doutora Zilma também, né, que fez essa ponte entre nós dois para tratar desse tema tão oportuno, tão significativo, que é o idoso e o setembro amarelo. Suas ponderações foram extremamente esclarecedoras e lúcidas. Meus parabéns e espero Obrigado. que os idosos que estejam nos assistindo encontrem o seu brincar de viver, porque Está na hora. tem muito mundo ainda para eles, né? Tem muito mundo. A vida está Quando, aí e é para ser vivida mesmo. quando não quer, aí inventa. Não, eu não tenho um carro. Não, eu não tenho um computador. Não, eu não tenho não sei o quê. Você tem a vida. Tem a vida.
que é um dom de Deus. Cuide Isso, dela. isso, Um isso. abraço para ti e para Um todos. grande abraço. Um Tchau, beijo para tchau. todo mundo. Tchau. Tchau. Obrigada. E um bom domingo, um bom fim de semana. Você também.